Nós estamos aqui na Uniregistral, o braço acadêmico da ARISP, Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, e hoje nós vamos conversar com o magnífico reitor da PUC do Rio, Padre Anderson Antônio Pedroso. Muito obrigado, Padre, por atender o nosso convite. Obrigado, doutor Naline. É um prazer falar com o senhor, uma figura que a gente conhece e admira, e também com a associação. Um privilégio e um prazer enorme. Então, Padre Anderson, nós gostaríamos que o senhor contasse um pouquinho da sua infância, como é que foram os estudos, o fundamental, o ensino médio, e como é que o senhor se encaminhou para a vocação sacerdotal. Tá bom, que bom. Geralmente a gente responde coisas muito técnicas, mas eu acho que esse é um espaço bom para falar. Olha, eu nasci em São Paulo, sou paulistano, nasci praticamente no centro da cidade, em 1975, né, enquanto estava o metrô sendo concluído, acho, né? E a minha mentalidade vem um pouco daí também, né? A metrópole, São Paulo, tudo o que significa essa cidade extraordinária e símbolo, né, de um país industrializado, buscando desenvolvimento. Então, nasci ali e eu acho que eu devo muito a essa cultura da metrópole, me formou bastante na minha primeira infância. Mas, num segundo momento da infância, eu fui morar no interior de São Paulo. E fui numa cidade pequena, que é onde meu pai nasceu, chamada Lençóis Paulista. Então, de paulistano, eu virei paulista. Minha cultura está entre os dois, né? E fui muito feliz ali. É uma cidade que, na época, tinha 20 mil habitantes, acho, pequena, mas que tinha uma peculiaridade. É a cidade onde um imortal, Orígenes Lessa, viveu. E Feijão e o sonho. Pois é. Por quê? Porque o pai era pastor presbiteriano e girava, né, em várias cidades. Então, ele viveu uma parte da vida dele ali. E o que ele fez? Ele doou, no final, a sua biblioteca pessoal para essa cidade pequena. Então, uma cidade pequena que tinha uma pedra preciosa, que era a biblioteca de um imortal. Então, o senhor imagina, né, vocês todos imaginem, amigos, o impacto que tem isso, uma cidade pequena que tem um polo de cultura, um núcleo de conhecimentos, né? E aí, para explicar um pouco a minha educação, que a minha educação foi entre o chamado, quem é mais antigo vai lembrar, que é a escola municipal, enfim, a escola da cidade, né, ginásio, e a igreja e a biblioteca. Então, 3 instituições, eu diria, né, a educação, a fé e a cultura. Eu acho que a biblioteca ela vai além da educação, porque ela se coloca como cultura, não é? Então, foi assim, nesses 3 ambientes que eu fui formado, e eu acho que daí veio o meu amor aos livros, a busca de conhecimento, a troca também, porque a biblioteca era uma biblioteca que não era um depósito de livros. Biblioteca não é depósito de livros, biblioteca é um ambiente, é um lugar que convida ao silêncio, ao aprofundamento, é um lugar de trocas, né? Eu lembro que tinha exposições, tínhamos ateliês de leitura, né? Então, olha que impacto, né, que tinha. E a cidade toda se mobilizou em torno disso, dessa nova biblioteca, Orígenes Lessa, acabou sendo chamada o nome do doador, né, que trouxe um benefício imenso, né? Então, eu tiraria assim, uma lição daí. O que um ato generoso de uma pessoa, unido a uma política pública, pode fazer. Eu devo a minha educação de base a essa biblioteca, a esse ambiente de igreja, espiritualidade, né, vamos dizer de maneira mais ampla, né, e também a escola, que na época era uma escola de grande qualidade, né, então era a única escola também da cidade em que todos estudavam, né, não existia na época escolas particulares, era diferente, então ela tinha uma qualidade grande para todos, os filhos das pessoas, das famílias mais privilegiadas, digamos assim, e os filhos dos pobres. Então, a gente tinha uma convivência social ali, uma amizade. Então, eu devo muito a minha infância e educação primeira aí. Depois disso, com 15 anos, fui para o seminário, né? A minha vocação foi cultivada
nessa cidade, sempre quis ser padre. Eu fui para o seminário de Botucatu, que era a minha diocese na época, né, a 100 quilômetros ali, 50 e poucos, 60 quilômetros de Lençóis Paulista, a arquidiocese de Botucatu. E fui muito feliz. Fui para o seminário menor, então era um seminário assim, mais clássico, usava batina, estudamos latim. Foi também um momento bonito da vida, né? E ali eu também tive a oportunidade de estudar no La Salle e no Santa Marcelina, 2 colégios, aí sim, colégios muito fortes, né? Colégios religiosos que deram para mim essa oportunidade de fato, me formar bem, me preparar para o mundo universitário. Foram 3 anos, né, o chamado colegial, né, o ensino médio, e dali eu me preparei, passei, claro, no vestibular e fui estudar em Marília e Bauru, fazer filosofia, que é o caminho clássico dos padres, né? Então faz filosofia, aí terminei filosofia, me dei bem nos estudos, gostava de estudar, e o bispo me mandou para Roma, junto com outro companheiro. Aí em Roma fui para a Gregoriana, estudei teologia, foram 5 anos em Roma. Então 3 anos em Marília, Bauru, depois 5 em Roma, e ali me formei, fiz o bacharelado e o mestrado em teologia. Só que naquele momento, eu vou falar mais um pouquinho, depois deixar o senhor também perguntar o que tiver de interesse, mas naquele momento aconteceu uma coisa muito bonita, que eu encontrei na Gregoriana, é uma universidade dos jesuítas, e os meus professores, a maioria eram jesuítas. Fiquei encantado com os jesuítas, encantado, né? Eles são jesuítas, aqueles jesuítas mais clássicos, né? Porque estavam ali em Roma, na Gregoriana e tal, e eles me transmitiram assim um grande amor aos estudos, uma disciplina enorme, e também me transmitiram assim a vocação, né? Me despertaram pela sua simplicidade, eram homens eminentes, pessoas que talvez o senhor possa ter tido essa experiência de estudar com um professor que publicava os livros, e a matéria, ele não repetia os outros, ele criava a teoria, né? Ele pensava a teologia na época. Então eu estudava com os grandes nomes, tanto que acho que 4 deles foram cardeais no final, porque eram grandes jesuítas e pessoas assim, extraordinárias que pensavam a teologia, a teoria, enfim, tudo, o conhecimento, e davam isso para a gente, que eu tinha 19 anos, 20 anos, né? Então a importância também do professor lá, magistral, enfim, que tem grande experiência de descer e estar junto com o jovem, né? Porque ele não dava aula só para os doutorandos, ele dava aula para a gente, né? E eu, um menino de São Paulo, Lençóis Paulista, estava ali ouvindo as aulas que eram dadas na cátedra. Então, na época, ainda tinha lá o lugar, né, a cátedra, e a gente ouvia. Então, foi uma experiência que me despertou. Eu era padre diocesano, seminarista diocesano, e falei, não, meu sonho, eu acho que é isso que Deus quer para a minha vida. E aí fui fazer os exercícios espirituais, porque os jesuítas pedem que a gente faça os 30 dias, né, de retiro em silêncio. E nos 30 dias ficou claro que a minha vocação era ser jesuíta. Aí eu voltei para o Brasil, já pronto, né, para ser padre, e falei para o meu bispo, falei, olha, o senhor não vai gostar muito, estou muito feliz, mas fiz um retiro e a minha vocação não é a diocese, mas é ser jesuíta, a companhia. E o meu bispo era jesuíta, por uma coincidência. E ele me deu uma resposta jesuítica. Ele falou, não, primeiro você fica 5 anos comigo, trabalhando, depois você está livre para seguir sua vocação. Como eu fiquei 5 anos em Roma, e eles pagaram meus estudos, era a hora de pagar com o trabalho, né? Então eu fiz isso, e obedeci, né? E fiquei 5 anos, um pouco mais, 6, e aí, quando chegou o momento, eu quis ir embora. Deus me deu uns sinais também, que já era hora de dar o passo, então com 32 anos eu entrei na companhia, nos jesuítas. Aí foi um percurso, fui para Campinas, que era o noviciado, depois para a Bolívia, com os índios guaranis, depois para o Chile, trabalhar num hospital como enfermeiro, como ajudante, dando banho nos doentes, porque os jesuítas têm uma formação diferente.
não são só 7 anos, são 14, é o dobro. E a formação não é só de estudos teóricos, é de prático. Nós temos um pensamento que Santo Inácio, né, que é a categoria da experiência, se forma com a experiência. Não é nos livros somente, é fazendo experiência. Então eu fiz as experiências na Bolívia, no Chile, no Brasil, e aí fui parar na Avenida Paulista. Voltei para São Paulo, depois de ter feito tudo isso, me formado, jesuíta, e fiquei no Colégio São Luís 3 anos, na igreja ao lado, a igreja de São Luís, né, trabalhando. E foi uma experiência maravilhosa, de volta para a minha cidade, né, Natal, e fui muito feliz. E ali começa a fase 2 da minha vida, como jesuíta, que aí eu fui o provincial na época, que é o nosso superior, me disse: Padre Anderson, você tem que fazer o doutorado, então a gente vai mandar você não para Roma, já ficou muito tempo lá, mas para Paris. Então fui enviado para Paris, aí tem toda uma história, acabei na Sorbonne, fazendo um mestrado e um doutorado em História da Arte e Filosofia, pensando História da Arte contemporânea, né? Em Roma eu tinha estudado História da Arte clássica, barroco, mas lá em Paris é outra coisa, né? A Sorbonne me colocou num lugar de arte contemporânea, tecnologia, pensar um pouco o que a gente chama de design de pensamento, como pensar processos a partir da criatividade da arte. Então eu fiz uma tese sobre um personagem que pensava o encontro da arte com a tecnologia, da criatividade, diria assim, a tese é a criatividade. E aí fiquei 7 anos em Paris, voltei para ser vice-reitor, professor de design e depois reitor. Que bonita a sua vida, viu, Padre Anderson? Eu conheço Lençóis e quando eu fui secretário da Educação aqui em São Paulo, eu fui várias vezes lá e havia uma prefeita muito empenhada em continuar essa tradição de literatura, fazer Isabel as crianças lerem. Isabel. E antes disso, eu já tinha ido com a Lígia Fagundes Telles, que era a nossa querida acadêmica aqui, biacadêmica. Por sinal, tem uma foto muito bonita dela lá na biblioteca de Lençóis. Olha. Depois, interessante, né, o São Paulo nasceu com uma escola dos jesuítas, né? E agora, aqui, a PUC daqui de São Paulo, ela é uma PUC mais ligada à arquidiocese, né? Não é uma escola jesuíta. A do Rio é uma PUC jesuíta. Isso, na verdade, a PUC não é uma rede. Cada PUC é autônoma. A PUC é um modelo, não é? Digamos, existem 3 formas de ser universidade católica. Existem de inspiração católica, Universidade Católica e Pontifícia Universidade Católica. Então, nós temos 3 modelos, né? No caso, nós estamos nesse modelo terceiro, que é Pontifícia. Então, são universidades que recebem no Vaticano esse título e, com esse título, uma governança. Nós estamos ligados direto ao dicastério para cultura e educação, né? E temos o cardeal Tolentino como nosso prefeito. Então, a governança é diferente, a nomeação do reitor, ou reitor, etc. Agora, cada PUC na base, ela se organiza de uma maneira. Então, por exemplo, a PUC Paraná e a PUC Rio Grande do Sul, ela são dos maristas, dos irmãos maristas. Então, o reitor é marista, toda a governança é marista. A PUC de São Paulo é da Arquidiocese, né, de São Paulo. A PUC do Rio, ela é um convênio entre a Arquidiocese do Rio e os jesuítas, que fundaram, desde o começo, foi o padre Leonel Franca, o fundador, juntamente com o cardeal Leme, claro, né? Mas o cardeal Leme foi o conceptor, ele é fundador no sentido da concepção. E o padre Leonel Franca, que foi um intelectual, na época, um homem santo também, ele aplicou, vamos dizer assim, aquela intuição, aquela ideia, aquela concepção de universidade que o cardeal Leme, como representante da igreja, tinha.
Então, é uma universidade que nasce com, eu acho que quero responder o senhor nesse sentido, ela nasce com o DNA da companhia. Tanto que a organização dela, eu fiquei impressionado de ver os estatutos e tudo como é, ela tem uma organização de muita autonomia, assim como é a formação dos jesuítas e como são os ex-alunos jesuítas. A gente quer formar a pessoa com uma autonomia saudável para que essa pessoa ela possa tomar decisões em contextos diversos. Porque assim foram os jesuítas. Os primeiros jesuítas que chegaram no Brasil, Concheta, eles não podiam telefonar para Roma, para Santo Inácio, e dizer: Santo Inácio, temos aqui essa situação, o que a gente faz? Não tinha. Então, formava interiormente a pessoa para a pessoa, no lugar onde ela estiver, tomar a decisão. Inclusive decisões difíceis. Né? E eu acho que esse é o desafio da educação hoje também. Formar interiormente para que a pessoa, em contexto diverso, não existe manual, ela possa discernir e tomar decisão. Então, a PUC do Rio, ela é um convênio, né? São a Arquidiocese e os jesuítas, mas os jesuítas é que tem a gestão. Né? Não só a propriedade, vamos dizer assim, a propriedade é meio a meio, vamos falar assim, né? Mas a gestão é toda da companhia. Então, nós é que levamos com esse DNA, com esse estilo e com essa preocupação de formar sujeitos pensantes, autônomos, capazes de discernir, e um ambiente universitário onde tudo se pode falar. Essa é outra coisa. A Universidade Católica não é uma universidade para católicos. É uma obra de igreja a serviço da sociedade, em diálogo com a sociedade. Então, em uma universidade católica, tudo pode ser conversado, tudo, de maneira científica, respeitosa, não de qualquer maneira, né? Mas tudo pode ser respeitado, pode ser discutido. E os jesuítas têm essa tradição científica, né? Os astrônomos do Vaticano são jesuítas. A nossa missão na igreja é essa, a educação e, vamos dizer assim, as fronteiras. Nós somos lançados nas fronteiras da cultura, nas fronteiras científicas e também nas fronteiras que o Papa Francisco chamava existenciais, nas grandes questões da humanidade de hoje, né? Então, eu acho que a PUC ela respira um pouco isso. Nós temos tradição democrática, de um lado, aqui se reorganizou, se redemocratizou o país a partir de manifestações aqui, nos anos 70, 80, e depois o Plano Real vem aqui, então nós temos duas tradições aí que se misturam, democrática e científica, porque aqui nasceu o Plano Real, as bases do Plano Real, e hoje nós somos uma universidade que tem a primeira das PUCs e das católicas que tem, por exemplo, o Instituto de Inteligência Artificial. Por que isso? Porque nós queremos as duas coisas, e isso é muito jesuítico, posso dizer isso. A parte da democracia, salvaguardar uma autonomia universitária, a liberdade de pensar, a liberdade de debater, porque foi isso que Santo Inácio fez, ele mudou o método da época. Na Idade Média, era o mestre e o aluno, aluno, sem luz, né? Mais ou menos isso. Então, o mestre aqui transmitia. Com a Idade Moderna, Santo Inácio, a disputatio, que era o método de Paris. Então, o que nós queremos, em síntese, é isso, unir as duas coisas, autonomia universitária, democracia, com excelência e alta pesquisa de alta complexidade, que é o que nós fazemos na PUC, petróleo, gás, transição energética. Então, hoje a PUC-Rio ela tem esses dois pilares, uma tradição humanista de autonomia democrática e uma busca de realizar pesquisas de alta complexidade, científicas, engenharias, enfim, e esses dois feitos com excelência, que é um dos lemas, né, nossos, dos jesuítas, é uma das palavras-chave em latim, magis, né, o mais, quer dizer, a excelência, fazer as coisas com excelência, com disciplina. Então, não é muito fácil ser bom aluno dos jesuítas, não, porque pede muita disciplina. Mas eu ia exatamente falar da veia tecnológica da PUC do Rio, e o senhor esteve recentemente na China, como é que foi? Vai trazer alguma coisa de lá, da performance, da expertise chinesa? Sim, essa é uma boa pergunta, né? Na verdade, a PUC ela tem uma expertise já há muitos anos, desde a década de 90, ela tem uma expertise em tecnologia de exploração de gás e óleo e gás, petróleo, né? Mas, como nós sabemos, né, os recursos são
são reduzidos e nós temos uma responsabilidade ética com o clima. Então, assim que eu cheguei, a minha primeira e maior preocupação foi transformar a expertise que a PUC tem em tecnologia que explora o petróleo, que ajuda, em tecnologia que pense em alternativas, novas formas, novas energias, não? E que faça a transição energética. Então, nós estamos nos tornando cada vez mais especialistas em transição energética. As empresas de petróleo que nos procuravam para explorar, agora nos procuram para como vamos fazer a transição, como vamos explorar, se tiver que explorar ainda mais alguns anos, explorar de forma sustentável. Então, a gente está se tornando uma universidade que muda de exploradora de petróleo, vamos dizer assim, para transição energética. E aí entra a China, porque a China, eles se conscientizaram de serem grandes poluidores, né? E uma potência enorme, né? Então eles estão nos procurando para ajudar a mudar isso, para que eles possam, junto conosco, desenvolver tecnologias limpas e também explorar outras formas de energia, né? Então, por isso que eu fui para a China. Agora, eu também fui para a China porque os jesuítas estiveram na China no século XVII. E quando chegaram os jesuítas na China, encontraram o padre Matteo Ricci, o italiano. Ele primeiro estudou o idioma. Depois ele entendeu a cultura, se tornou um sábio. E então ele levou junto com ele a ciência que ele conhecia e fez uma troca. Então eu fui para a China também porque existe uma tradição jesuítica de troca com a cultura. Quando o Matteo Ricci chegou lá, ele não considerou o confucionismo uma religião, porque se ele dissesse uma religião, ele ia ter que ia dar uma briga. Então ele considerou o confucionismo uma sabedoria. Religião se discute, sabedoria se compartilha. Então esse método dos jesuítas de Matteo Ricci ajudou a gente a ter uma entrada boa na China. Os chineses não têm medo e nem não nos veem como pessoas que vão, de alguma maneira, entrar numa concorrência cultural, em um domínio. Eles veem os jesuítas como colaboradores no sentido de troca, né? A gente levou os instrumentos na época, né, Matteo Ricci, século XVII, de astronomia, e aprendemos a ciência deles. Então, os jesuítas... Então, a gente está indo na China agora também por isso. Primeiro, porque a PUC tem a expertise e está fazendo transição energética. Eles precisam disso. Segundo, porque nós temos essa tradição de saber conversar com os chineses, que não é uma coisa simples, porque é uma grande nação, são pessoas extraordinárias, é uma cultura milenar. Com uma cultura milenar, você não chega falando de qualquer jeito. E você também não tem pressa. Os chineses, eles falam com a gente para 50, 100 anos. Os projetos são assim. Não é para 2 meses, 1 ano. Então, a gente foi para lá com essa intenção. Eu já fui 2 vezes, vou a terceira agora. E estou trazendo projetos para a PUC, né? Eles estão confiando em nós, trazendo projetos e projetos patrocinados, claro. Projetos que trazem recurso, colocam na universidade para a universidade produzir conhecimento. E conhecimento, digamos, socioambiental. Eu acho que essa é a melhor tática, não é, Padre Anderson? Porque eu estranho que certas pessoas hostilizam a China e falando sobre o comunismo. Mas o comunismo na China, ele é tão peculiar que nem lembra comunismo. Depois tem 70 anos por aí, enquanto que o confucionismo tem séculos, né? Tem milênios, talvez. Então, saber que o confucionismo é uma filosofia da qual nós podemos também aproveitar coisas boas, não é? O respeito pelos mais idosos, né? A disciplina, a hierarquia, o trabalho para, se possível, enriquecer. São coisas que servem para católicos também. Não há nada incompatível, né, Padre Anderson? Exatamente. Eu acho que até o sentido de católico é exatamente esse, né? O católico é o universal. E a China, como foi bem dito, né?
é uma civilização extraordinária, eles estão superando a pobreza. Bom, nós não vamos discutir aqui, não é a minha expertise a respeito da dimensão mais política, que é questionável, enfim. Mas, de qualquer maneira, do ponto de vista econômico, eles conseguiram superar a miséria e muita tecnologia, enfim. Bom, o mais importante é que a China é um lugar que tem que ser respeitado. Temos que tomar muito cuidado com isso, que é um medo do chinês ou um desprezo, né? Não devemos desprezar ninguém, muito menos os chineses. Eles estão no mundo todo, são trabalhadores, né? Cabe a cada país salvaguardar sua autonomia, e aí é uma questão de Estado, né? Não nossa, mas como cultura e como pessoas, e como humanidade, né? É uma parcela importante da humanidade, um grande país. Eu gosto de falar do povo chinês, né? E o governo tem seu regime, os regimes são questionáveis, a gente tem que fazer a separação entre o Estado e o governo, entre o povo de um determinado lugar, uma nação, e o seu governo, que pode ser de uma linha ou de outra, né? Eu não entro nisso, mas eu acho que é importante, sim, a gente ter esse grande respeito pela China. E entender que é um grande parceiro estratégico, né? Sejamos muito honestos, 1/3 dos grãos, me parece, que se consome na China vem do Brasil. Então, toda a nossa dimensão aí de produção agropecuária, né? Grãos e carne, tudo isso depende da China. Então, nós estamos falando de relações bilaterais, de relações diplomáticas e econômicas. Nós precisamos dessa troca, né? Então, eu acho que o que a universidade puder ajudar, para que não seja só economia, mas que seja uma economia humanizada, para que não seja só troca comercial, mas que seja também troca cultural, esse é o papel da universidade. Ela entra para ajudar que a economia não seja só economia pura, que ela seja uma economia voltada para o desenvolvimento de todos. E ajuda também para que as relações não sejam só comerciais, mas sejam humanas, culturais, né? Aí o papel da universidade é fundamental e é isso que nós desejamos. Que bom que é o senhor o reitor, né, que tem essa abertura de visão, né? Mas, Padre Anderson, eu queria uma outra coisa. O senhor tinha até há pouco um Papa jesuíta. Sim. Agora tem um Papa agostiniano, mas parece que o senhor é amigo do Papa ou esteve próximo ao Papa. O que o senhor me diz? Está contente com Leão XIV? Estou muito, muito. Falar que é amigo do Papa é um pouco demais, né? Eu não falaria. Se eu fosse também, eu não ia falar. Porque quando uma pessoa está numa posição assim, a gente tem que tomar muito, né, cuidado, respeito, para não confundir. Eu não diria que sou amigo do Papa, mas eu tive essa oportunidade de falar com ele antes, né? E de trabalhar na equipe. Eu acho que isso, para mim, é o que é mais importante. Porque nós preparamos um congresso que foi um sucesso, terminou agora, né? De 20 a 24 de maio. E foi um sucesso. 152 países, 152 reitores, né? De todos os países da América Latina estavam presentes, praticamente. Estados Unidos e ainda a Península Ibérica. Então, foi o encontro de uma rede, e uma rede extraordinária, rede de universidades pelo cuidado da casa comum, uma expressão do Papa Francisco. E essa rede é formada de universidades públicas, a maioria, olha só, e privadas, confessionais. Então, eu estava trabalhando na equipe dele, preparando esse congresso. E foi um sucesso, graças a Deus, foi muito bom, e ele já sabe, ele até mandou uma mensagem. Foi a primeira videomensagem do Papa. É histórico isso, para o nosso congresso, para a PUC Rio. Então eu fiquei felicíssimo, né? E todo mundo ficou. Então quem achava que eu estivesse mentindo, acho que não, já sabe que eu estava falando a verdade. Mas é isso, ele é um homem extraordinário, né? Um homem santo, um homem muito sério, e eu estou muito feliz porque eu acho que ele já deu sinais suficientes, e agora essa videomensagem mais forte, de continuidade das grandes políticas do Papa Francisco, de abertura da igreja ser um ator relevante no mundo, né? O Papa, ele já falou sobre a paz, então a igreja tem que estar nessa fronteira, tem que falar. Se a igreja se cala, que voz que vai se levantar universal?
Então, acho que ele já deu sinal que ele vai continuar as grandes políticas do Papa Francisco, isso é maravilhoso, com o seu jeito de ser. Todo Papa, cada um é um, né? Então, ele vai aprofundar outras coisas e não é num sistema de crítica, de que o outro Papa... Eu acho muito triste essa comparação, né? O Papa Francisco fez um trabalho extraordinário, é um Papa que entra na história da humanidade. O Papa Bento foi grande também, o João Paulo II, todos. Mas Francisco marcou mais, eu acho, ultimamente, porque ele trouxe essa dimensão mais humana e também mexeu muito na geopolítica da igreja, né? Ele olhou para a representatividade, digamos, a periferia do mundo, sul global, colocou cardeais de lugares, de ilhas, de lugares distantes, né? Quer dizer, colocou... a governança da igreja mudou a partir de Francisco, porque antes era uma governança muito europeia, os cardeais eram a maioria europeus, agora tem cardeais de todas as partes, então o mundo, a igreja está mais global, ela está mais católica, mais universal. E o Papa Leão, ele vai dar continuidade a isso, mas ele vai organizar mais internamente. Uma coisa é você trazer o pessoal de fora, mas depois você tem que organizar como é que vai ser isso aqui, né? E ele é um canonista, ele conhece as leis, ele tem experiência e ele tem um bom coração, porque ele se fez peruano, se fez latino-americano. Então, o norte-americano que assume uma identidade e uma nacionalidade latino-americana é um homem, certamente, que dá uma lição para todos nós, né? De solidariedade, de humildade, de estar junto com as pessoas. Não é qualquer um que faz isso. 20 anos missionário, não é qualquer um que... Então, realmente é um homem que Deus foi preparando. É a minha dimensão de fé, sou sacerdote, padre. Deus foi preparando com experiências. Ele é um homem com várias experiências. Olhar global, atuação local e conhece muito os meandros, vamos dizer assim, a burocracia, que eu não digo isso, essa palavra não pode ser sempre negativa. O burocrático são os processos. Nem sempre o burocrático é negativo, né? Mas ele conhece essa administração e essas regras da igreja, então internas, e ele vai poder ajudar para que elas sejam mais rápidas, para que elas sejam mais claras, transparentes, e que essas regras ajudem a ir mais rápido também algumas coisas e salvaguardar, né, a identidade da igreja, da instituição, mas impulsionar a missão. Eu gosto desse binômio, salvaguardar a identidade, mas impulsionar a missão. Padre Anderson, eu ficaria a tarde toda conversando com Vossa Magnificência. Olha o tratamento de reitor, Vossa Magnificência. Nunca me acostumei com isso. Eu sei das suas ocupações e eu queria agradecer muito o senhor ter conversado aqui com a Uniregistral. Espero que tenha oportunidade de, quando vier a São Paulo, nos conhecer as nossas instalações pessoalmente. Fica na Avenida Paulista também, não muito longe de onde era o Colégio São Luís, que agora já mudou, mas a Igreja São Luís continua ali, né? Queria agradecer muito. Nós conversamos com o reitor da PUC do Rio, Padre Anderson Antônio Pedroso, né? E vimos por que a PUC do Rio tem condições de estar na vanguarda das universidades, não só católicas, das universidades do planeta, né? Parabéns, Padre Anderson. Obrigado, muito generoso o senhor de nos colocar essas palavras e eu agradeço muito, desejo que todos sejam muito felizes, gostaria de abrir a PUC também para que todos vocês possam se sentir em casa aqui, visitando ou com projetos, né? Nós estamos muito abertos e muito felizes, e eu acho que essa ponte aérea, né, Rio-São Paulo, tem que estar mais frequente, eu defendo isso, né, que vai enriquecer os dois lados, né? E também gostaria de deixar talvez uma mensagem para todos os participantes, né, da associação ou das iniciativas que os senhores têm, é uma mensagem da importância do discernimento. O discernimento é a palavra-chave que eu aprendi como jesuíta. Eu acho que hoje é um mundo que precisa de discernimento, né? De separar, de entender com profundidade, não é? Porque a imediatez às vezes nos leva a tomar decisões rápidas, pessoais e até institucionais. Então eu acho que é o tempo do discernimento. Então eu desejo a todos, né, que nós possamos juntos discernir, entender, compreender e escolher, porque o discernimento é um processo.
que termina com uma escolha. Que a gente possa escolher bem, escolher o melhor, né? Eu gosto de dizer assim que Deus ele nos dá sempre duas alternativas, uma boa e uma melhor. Não tem ruim, não. Ou é boa ou é melhor. E com discernimento nós podemos escolher a melhor. Então que todos nós possamos escolher para a nossa vida e para as nossas instituições o melhor. É isso. Muito obrigado. Conversamos com o padre Anderson Antônio Pedroso, magnífico reitor da PUC do Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica dos Cariocas, mas também de todos os brasileiros. Isso.